Sei, cara, concluí essa fase. O que eu já estava olhando? Um clube de futebol nos Estados Unidos. Por quê? Cara, meu filho jogava futebol É? lá nos Estados Unidos. Eu fui morar nos Estados Unidos em 2009. Ah, você se muda pra lá, então. Eu me mudei para lá. Em 2001 me mudei para Curitiba. Em 2009 eu me mudei para os Estados Unidos. Teve um plano? Por que Estados Unidos? Você queria já alguma Sim. coisa? Ah, tá. Sim, tive um plano. Primeiro, eu buscava um lugar mais seguro. Porque eu estava começando a ficar mais público. Tinha filho pequeno. Claro. O Brasil é maravilhoso. Mas tem esse Mas problema. tem um problema da violência pública muito forte. Sim. Então eu queria morar fora. Número 1. Número 2, eu precisava validar um modelo de gestão à distância que provasse também que nós tínhamos um negócio que rodava na minha ausência. Entendi. Então Você vai pra Orlando? Pra onde Eu você fui vai? para Orlando. Tá. Fui para Orlando. Teu filho estava jogando lá. Aí meu filho começou a jogar em Orlando, com 9 anos de idade. Mas você viu isso como um negócio mesmo? Ou... No primeiro momento, meu filho não era um negócio, ele estava indo... Não, porque eu não sei, eu sou totalmente por fora do futebol nos Estados Unidos, mas estava sendo um negócio, o futebol nos Estados Unidos, ou Não, como que o estava? que eu fiz foi 100% negócio. É? 100% negócio. Então me Nada a explica. ver com, eu amo futebol. Exatamente. Não, 100% Não negócio. foi nada de paixão. Não, Como que 100% negócio. Como que tava lá o contexto do futebol? Começou assim, eu levando meu filho com 9 anos para jogar futebol. E aí, Onde? num clube que tinha lá, Chile. num clubezinho que tinha Tá. lá. Estados Unidos se pratica muito esporte, cara. É? Muito Todos? esporte, todos os esportes, porque é o que dá bolsa na faculdade, né? Entendi. E aí meu filho começou a se destacar, jogava bem, bom de bola. Aí jogou lá com 9, 10, 11, quando ele fez 13 anos. Esse período todo que eu estava lá, ele estava jogando, já tinha se destacado, viajava para participar de torneio. Eu comecei a acompanhar e ver a adesão dos pais. Você ia num torneio de futebol de criança, Sei. você tinha, sei lá, cara, 2.000 pessoas. O quê? Cara, um monte de gente torcendo, é muita gente. É porque a gente vê que não é nem de perto é o esporte mais acompanhado pelos caras. Né? É o mais praticado nos Estados Unidos. O quê? Você tem mais praticantes de soccer nos Estados Unidos do que basquete, futebol americano É e sério? beisebol somado. Sabe por quê? Te explico. Primeiro, se tu tem 1,80 m de altura, tu é anão pra jogar Esquece. basquete. O futebol é o menos limitador, né? Exatamente. Então, basquete você tem um limite genético, tá? É. O beisebol é chato pra caraca. Nossa. Ninguém aguenta aquele negócio. muito chato. É muito chato. Então a nova geração não aguenta esse Futebol troço. americano. Futebol americano é concussion. Bate a cabeça e a garotada fica lesada. Então violento. os pais evitam que os filhos joguem futebol americano. O soccer, desde a década de 80, começou a ser muito praticado. Começou nos por Estados mulheres, Unidos. né? Mulheres e homens. Tudo lá. Tudo, mulheres e Putz, eu não homens. sabia desse dado, É não, super praticado. É o esporte mais praticado. É o mais barato. É. Não tem equipamento. Qualquer cantinho. É democrático. Qualquer um joga, independentemente da estatura física. Exato. Negros, brancos, todo mundo joga futebol. É um esporte super democrático. Então, quando eu observo isso, eu vou estudar o futebol profissional nos Estados Unidos. E me deparo com a Major League Soccer, que é a principal liga de futebol dos Estados Unidos. Quando eu olho para a liga, naquele momento eu vejo que a média de público nos estádios, a média de público da MLS em 2012 Tá. era 50% maior que a média de público do Brasileirão O quê? em 2012. A galera pagando ingresso. Pagando ingresso. E eram mais hispânicos ou não? Misturado, tudo. Americano, hispânico, todo mundo. Pô. E aí eu começo a perceber que tem um fenômeno. O futebol nos Estados Unidos é um fenômeno. E um fenômeno não precificado. Entendi. É um fenômeno não percebido. Mas tinham já Se é um marcas fenômeno, investindo já no tinham marcas futebol? investindo no futebol. Tá. Então, a Liga Americana, ela era uma liga muito top. Já, naquele momento, em 2012. Entendi. E eu estudei também a trajetória da NBA, da NFL, da MLB, do beisebol, do futebol americano e do basquete. E vi que existia um padrão, uma similaridade na formação e no crescimento dessas ligas. Nesse gráfico? Em gráfico, em comportamento, em tá. história. E a mesma coisa a gente começava a observar no futebol. Falei, cara, é uma oportunidade de equity.
Ele ainda não Ele não atingiu o está potencial. precificado. Ah, tá. Exatamente. Não é? Foi daí que eu entrei no futebol. E nos lá é Estados diferente do que aqui, né? Que você não Unidos. pode. Você é dono do clube. Exatamente, você é dono do clube. Não é SAF, você é dono do clube. Você é dono do clube. Mas Mais do que isso, você é dono da liga. como assim, dono da liga? Porque a liga é privada e os clubes são privados. Tá. Então eu era dono do Orlando City. E de uma fatia da liga? E eram, vamos supor, eram 20 clubes. Sei. Então eu era dono de 1/20 da liga. Todos os donos dos clubes eram sócios entre si na liga. Entendi. Então eu me reunia a cada 3 meses com os meus sócios, que eram os dos outros donos de clube. Cara, que. Então, na realidade, quando eu comprei o Orlando, eu não comprei um clube na cidade de Orlando. Eu comprei um pedaço do futebol profissional nos Estados Unidos. Exato. Eu era dono da bola. Lembra? A gente falou da bola. É, o dono da bola. O dono da liga. Então era sócio do David Beckham, sócio... Tomava decisões junto com o pessoal. Tomava decisão junto, voto igual. O Orlando como que tava nessa época? Orlando era um clube de 4ª divisão, É? 3ª divisão. Era um clube bem pequenininho, bem pequenininho. Então eu decido compro o clube. Quem que era o dono? Era o inglês Phil Rawlings, Tá. que fundou... mas era bem pequenininho. Tinha estádio? Não, nada. Nada? Não tinha nada. O que você faz? Nós compramos o clube. Compramos o clube Por quanto? 10 milhões de dólares. Esse preço é pouco, é alto? Pouco. É? Pouco. Tá. Levamos... Mas o que vem no pacote? O que é comprar um clube? O que você tem? É basicamente a marca do clube. E a fatia nessa liga? Não, ainda não. Ah, eu não? tinha que levar para a liga. Ah, é verdade. Aí eu teria que ser aceito na liga. Entendi. Então aí começou quando a gente compra o clube, existe uma condição precedente no contrato que eu precisaria ser aceito na liga para que essa compra se concretizasse. Era uma condição. Então aí começamos um trabalho para a gente ser aceito na liga. E ser aceito na liga significava dizer comprar um pedaço da liga, porque eu precisava ser sócio da liga. Né? Então assim, imagina o seguinte, se a liga existe e eu tenho ali 15 clubes na liga, acho que tinham 17 na época. Tá. Eu ser aceito na liga significaria dizer que os outros 17 sócios tinham que olhar para minha cara e falar assim, eu quero ser sócio desse cara. Esse cara vai vir aqui e vai me agregar. trazer dinheiro. Ele vai agregar. Exato. Ele é um cara bacana. Então, ou seja, o processo de seleção, da expansão de uma liga de esporte nos Estados Unidos é muito rigorosa. Eu lembro de eu ter ido para uma reunião para fazer uma apresentação do meu projeto. E por que eu deveria ser aceito na liga? O que você tem que mostrar para eles? Tem que mostrar seu projeto. Mas o que é? Seu business plan, ou seja, é negócio. Não é, vou fazer gol. Não é isso. Não é futebol. Tá. É negócio, é business plan. São todos empresários, maioria bilionários, caras tops nas suas áreas. Você entendeu? Entendi. A área de petróleo, a área de real estate, a área de tecnologia, a gente tinha ali... Mas para você acender uma liga que nem aqui, você tem que ir ganhando campeonatos ou não? Não, cara, não é campeonato, é igual a NBA. NBA é uma liga. Você precisa ser convidado, precisa ser aceito. Você precisa ser aceito nessa liga. E pagar, porque você está comprando um pedaço da sociedade. Entendi. Não é pagar para entrar, é pagar para ser sócio. É um M&A, é uma aquisição que está sendo feita, entendeu? E aí você precisa ser aceito para isso. Entendeu? Então você tem que ter um projeto esportivo e um projeto de negócio. Então no nosso projeto, no projeto esportivo, envolvia trazer um atleta como o Kaká. Claro. Nós levamos o Kaká, que tinha sido o último brasileiro que foi melhor do mundo na ocasião. Né? Envolvia a construção de um estádio. Envolvia o desenvolvimento do sudeste dos Estados Unidos, que não tinha nenhum clube. E depois abriu Atlanta, abriu Miami. Não tinha ainda? Não tinha. Fomos os pioneiros. Então era interessante para eles também, né? Muito interessante. Então a gente tinha um projeto de negócio que envolvia direitos de televisão sendo ampliados, porque eu estava levando uma região nova para a liga. Então a minha apresentação ela contemplava tudo isso. Entendi. E envolvia quem era eu. Um garoto que saiu na periferia, que nasceu, que cresceu, que vendeu um negócio, bilionário brasileiro, etc, etc e tal. Então o primeiro latino-americano dono, o primeiro brasileiro e latino-americano dono de um clube nos Estados Unidos. Então, essa é uma história que você está contando. Mas foi aceito? Fomos aceitos. Quanto tempo depois? Alguns meses depois. Nosso projeto emplacou assim de forma meteórica também. Emplacou de forma meteórica.
E você... E a gente foi aceito na liga. É mesmo? E o lance do Kaká, como foi o papo? O Kaká foi sensacional. A gente começou a conversar com ele quando ele estava no Real Madrid. Tá. Começamos lá, fomos lá na... Ele tinha algum pé nos Estados Unidos já ou não? O Kaká? Cara, o Kaká foi muito empreendedor, né, cara? Aqui Porque, são as cara, fotos do quê? ele tava... Esse aqui, ó. Esse aqui é o Kaká, no dia que a gente apresentou ele. Ah, tá. Embaixo aqui é o estádio que a gente construiu. E embaixo é o dia que a gente apresentou a Marta também. Tinha um time feminino, né? Cara, olha esse estádio. A gente construiu esse estádio do zero. Pô, já fui várias vezes em Orlando, nunca fui no estádio. Preciso ir lá. É do lado da arena da NBA. Ah, é? É, do lado da arena da NBA. Mas aí para construir estádio você tem que ter parcerias, tem que ter patrocinador e tudo mais, né? E a cidade também, né? Tem que ter todo mundo envolvido, tá interessado. Né? É um projeto grande, cara. Construir um estádio é um projeto sensacional. Eu quero ver aqui o dia que a gente foi aceito na MLS numa cerimônia. Olha a cara de maluco que eu fiz. Tem uma foto aqui que é uma cara de doido. Se não fosse aceito, você teria que devolver o time pro cara? Não, aí eu não concretizaria a compra. Ah, tá. A compra só seria concretizada. Senão não adianta nada. Não adianta nada, pô. É. Não queria brincar de futebol. Queria estar na... Não queria ser café com leite, né? Queria estar na liga mesmo. Queria estar no principal liga. Que ano que você entra na liga? 2013 a gente entra na liga. A gente inaugura essa aqui, ó. Foto da apresentação do Kaká. Ele vira aqui? Deixa eu anotar aqui. Aqui. Essa é a foto da apresentação do Kaká. Quem é esse do lado dele? Esse sou eu, cara. Você nada. É você mesmo? Sou eu. Olha só. Nossa, muito diferente. É o Flávio Augusto da Silva. É. Família mais tradicional do Brasil, a família Silva. A sua qual que é, Leni? A minha é Santos. É, Santos e Silva, Santos né? e Silva Tem uma briga aí, né? Tem uma briga aí, né? Não sei, talvez Santos, não sei. Acho que Silva é mais. Silva é mais? Você e o Ayrton Senna. Eu acho que Senna, né? Então, Senna da Silva. Pois é, meu amigo, eu sou péssimo de achar fotos. Não, mas tranquilo. Mas como que é a linha do tempo do time? Você compra, em quanto tempo acontece a liga, o estádio e ele disputa? Ele tem que ser um time forte, você tem que contratar jogador, como que funciona isso? Porque é totalmente diferente desse modelo brasileiro, né? Isso aqui é muito legal, essa foto, cara. Cadê? Sabe que essa é emblemática, essa foto? Deixa eu ver. Aqui na Disney. Essa foto é o seguinte, cara. Ela é emblemática pelo seguinte. Você sabe que esse não é o Mickey mesmo, é um cara vestido de Mickey, né? Não, cara, esse é um Mickey de verdade. Para! Deixa de ser, cara. Esse é um Mickey de verdade. Não, será, cara? Sei lá na Disney, cara. Esse é um Mickey de verdade, cara. E mais do que um Mickey de verdade. Do lado aqui era vice-presidente da Disney e o presidente da Disney. O que? O presidente da Disney? Isso, lá. Nossa, pensando Disney Resort lá. Do lado ali, o moleque... Então era o Mickey verdadeiro mesmo. Era o Mickey verdadeiro, então, cara. Agora você me convenceu. Esse era o dia, no Magic Kingdom, a gente estava aqui na frente do Castelo da Cinderela, com o Kaká, que já estava, os jogadores nossos do Orlando foram lá representando, que esse foi o dia que a gente assinou o contrato do patrocínio da Disney. Porra! Um contrato multimilionário. A Disney patrocinando? A Disney patrocinou um contrato multimilionário, em dólar, com a Disney. E aí o detalhe, a epifania aqui é o seguinte, meu irmão. Vamos voltar aqui, 30 anos atrás, que eu nem sonhava em ir na Disney. Exato. Porque era muito distante da minha realidade. Agora os caras estão botando Agora, dinheiro. Eu tô em Orlando, no lugar que eu morava, no estádio que eu fiz, num clube que eu comprei, clube profissional da cidade, com o Kaká, que era o melhor jogador do mundo, do Brasil. Naquele momento da época. Com o Mickey original. O Mickey do meu lado e detalhe, não, original era eu, porque o meu apelido no ensino médio era Mickey. Por quê? Sei lá, tinha cara de rato. Você não tem voz assim. Fina, Mas era o meu apelido, entendeu? Então aqui, ó, era Mickey e com a Disney pagando milhões de dólares para divulgar a marca dela no nosso produto. Cara, pra você ver, né? Então, assim, essa foto ela é bastante... fecha um outro ciclo ela aqui, fecha né? um ciclo, porque o que acontece, cara? Por que eu não queria ir na Disney? Por que eu nem me atrevi a ter esse sonho? Porque a gente não deseja, na nossa vida, aquilo que a gente acha que está fora do nosso alcance. Claro. Então, o mundo, às vezes, vai nos convencer que muitas coisas estão fora do nosso alcance e que, portanto, a gente para de desejar essas coisas. Sim. O time se acabou vendendo depois também. Vendi em 2021.
Por quê? Também chegou naquele ponto de... O porquê é o mesmo de sempre. É? Mesmo de sempre. Isso. Eu cumpri Quanto tempo você ficou com ele? 8 anos. Eu planejei ficar 7. Ah, Eu é? entrei. Fiquei 8. Covid atrasou um pouquinho. Mas time não dá um negocinho mais de... Não tinha paixão também? Cara, eu curto até hoje assistir o jogo. Ele fez o primeiro jogo na Libertadores lá da CONCACAF. Sei, Eles foram campeões agora no ano passado. E jogaram o primeiro jogo internacional. Que legal. Assisti. Tem um orgulho. É um filho que casou. Foi pro mundo. E eu tô vendo ele jogando. Tô Entendi. vendo. Eu tenho orgulho dele até hoje. É um filho que casou. Quem que é dono agora? A Will Family, que são os proprietários da Minnesota Vikings, que é um outro clube de futebol americano. Entendi. É uma família já de sport business nos Estados Unidos. Foi uma baita transação. Acho que, se eu não me engano, a maior transação de um brasileiro no futebol, né? É? Você vendeu por quanto? Esse número eu não posso falar. Esse é? número é sigiloso. Mas se comprou por? Se divulgou por mais de 2 bilhões de reais. Mas você comprou por? 220 e poucos milhões de reais que eu comprei, fora outros investimentos. Mas bom negócio. Sempre bom negócio. Não é? Foi um bom negócio, né? Não tanto quanto 220 para 2 bilhões. Mas você teve outros ganhou mais do que nos... Fiquei feliz. Claro. E pensei, cara, concluí essa fase. O que eu já estava olhando? Um clube de futebol nos Estados Unidos. Por quê? Cara, meu filho jogava futebol É? lá nos Estados Unidos. Eu fui morar nos Estados Unidos em 2009. Ah, você se muda pra lá, então. Eu me mudei para lá. Em 2001 me mudei para Curitiba. Em 2009 eu me mudei para os Estados Unidos. Teve um plano? Por que Estados Unidos? Você queria já alguma Sim. coisa? Ah, tá. Sim, tive um plano. Primeiro, eu buscava um lugar mais seguro. Porque eu estava começando a ficar mais público. Tinha filho pequeno. Claro. O Brasil é maravilhoso. Mas tem esse Mas problema. tem um problema da violência pública muito forte. Sim. Então eu queria morar fora. Número 1. Número 2, eu precisava validar um modelo de gestão à distância que provasse também que nós tínhamos um negócio que rodava na minha ausência. Entendi. Então Você vai pra Orlando? Pra onde Eu você fui vai? para Orlando. Tá. Fui para Orlando. Teu filho estava jogando lá. Aí meu filho começou a jogar em Orlando, com 9 anos de idade. Mas você viu isso como um negócio mesmo? Ou... No primeiro momento, meu filho não era um negócio, ele estava indo... Não, porque eu não sei, eu sou totalmente por fora do futebol nos Estados Unidos, mas estava sendo um negócio, o futebol nos Estados Unidos, ou Não, como que o que estava? eu fiz foi 100% negócio. É? 100% negócio. Então me Nada a explica. ver com, eu amo futebol. Exatamente. Não, 100% não negócio. foi nada de paixão. Não, Como que 100% negócio. Como que tava lá o contexto do futebol? Começou assim, eu levando meu filho com 9 anos para jogar futebol. E aí, Onde? num clube que tinha lá, Chile. num clubezinho que tinha Tá. lá. Estados Unidos se pratica muito esporte, cara. É? Muito Todos? esporte, todos os esportes, porque é o que dá bolsa nos Estados, na faculdade, né? Entendi. E aí meu filho começou a se destacar, jogava bem, bom de bola. Aí jogou lá com 9, 10, 11, quando ele fez 13 anos. Esse período todo que eu tava lá, ele tava jogando, já tinha se destacado, viajava para participar de torneio. Eu comecei a acompanhar e ver a adesão dos pais. Você ia num torneio de futebol de criança, Sei. você tinha, sei lá, cara, 2.000 pessoas. O quê? Cara, um monte de gente torcendo, é muita gente. É porque a gente vê que não é nem de perto é o esporte mais acompanhado pelos caras. É né? o mais praticado dos Estados Unidos. O quê? Você tem mais praticantes de soccer nos Estados Unidos do que basquete, futebol americano É e sério? beisebol somado. Sabe por quê? Te explico. Primeiro, se tu tem 1,80 m de altura, tu é anão pra jogar Esquece. basquete. O futebol é o menos limitador, né? Exatamente. Então, basquete você tem um limite genético, tá? É. O beisebol é chato pra caraca. Nossa. Ninguém aguenta aquele negócio. muito chato. É muito chato. Então a nova geração não aguenta esse Futebol troço. americano. Futebol americano é concussion. Bate a cabeça e a garotada fica lesada. Então violento. os pais evitam que os filhos joguem futebol americano. O soccer, desde a década de 80, começou a ser muito praticado. Começou nos por Estados mulheres, Unidos. né? Mulheres e homens. Tudo lá. Tudo, mulheres e Putz, eu não homens. sabia desse dado, é não, super praticado. É o esporte mais praticado. É o mais barato. É. Não tem equipamento. Qualquer cantinho. É democrático. Qualquer um joga, independentemente da estatura física. Exato. Negros, brancos, todo mundo joga futebol. É um esporte super democrático.
Então, quando eu observo isso, eu vou estudar o futebol profissional dos Estados Unidos. E me deparo com a Major League Soccer, que é a principal liga de futebol dos Estados Unidos. Quando eu olho para a liga, naquele momento eu vejo que a média de público nos estádios, a média de público da MLS em 2012 era 50% maior que a média de público do Brasileirão. O quê? Em 2012. A galera pagando ingresso. Pagando ingresso. E eram mais hispânicos ou não? Misturado, tudo. Americano, hispânico, todo mundo. Pô. E aí eu começo a perceber que tem um fenômeno. O futebol nos Estados Unidos é um fenômeno. E um fenômeno não precificado. Entendi. É um fenômeno não percebido. Mas tinham já Se é um marcas fenômeno, investindo já no tinham marcas futebol? investindo no futebol. Tá. Então, a Liga Americana, ela era uma liga muito top. Já, naquele momento, em 2012. Entendi. E eu estudei também a trajetória da NBA, da NFL, da MLB, do beisebol, do futebol americano e do basquete. E vi que existia um padrão, uma similaridade na formação e no crescimento dessas ligas. Nesse gráfico? Em gráfico, em comportamento, em história. E a mesma coisa a gente começava a observar no futebol. Falei, cara, é uma oportunidade de equity. Ele ainda não Ele não está precificado. Tá. Exatamente. Não é? Foi daí que eu entrei no futebol. E lá é diferente do que aqui, né? Que você não pode... Você é dono do clube. Exatamente, você é dono do clube. Não é SAF, você é dono do clube. Você é dono do clube. Mas mais do que isso, você é dono da liga. Como assim, dono da liga? Porque a liga é privada e os clubes são privados. Tá. Então eu era dono do Orlando City. E de uma fatia da liga? E eram, vamos supor, eram 20 clubes. Sei. Então eu era dono de 1/20 da liga. Entendi. Todos os donos dos clubes eram sócios entre si na Entendi. liga. Então eu me reunia a cada 3 meses com os meus sócios, que eram dos outros donos de clube. Cara, que... Então, na realidade, quando eu comprei o Orlando, eu não comprei um clube na cidade de Orlando. Eu comprei um pedaço do futebol profissional nos Estados Unidos. Exato. Eu era dono da bola. Lembra? A gente falou da bola? É, o dono da bola. O dono da liga. Então, era sócio do David Beckham. Tomava decisões junto com o pessoal. Tomava decisão junto. Voto igual. O Orlando como que estava nessa época? Orlando era um clube de 4ª divisão, É? 3ª divisão. Era um clube bem pequenininho, bem pequenininho. Então eu decido compro o clube. Quem que era o dono? Era o inglês Phil Rawlings, Tá. que fundou. Mas era bem pequenininho. Tinha estádio? Não, nada. Nada? Tinha nada. O que você faz? Nós compramos o clube. Compramos o clube por quanto? 10 milhões de dólares. Esse preço é pouco? É alto? Pouco. É? Pouco. Tá. Levamos. Mas o que vem no pacote? O que é comprar um clube? O que você tem? É basicamente a marca do clube. E a fatia nessa liga? Não, ainda não. Ah, eu não? tinha que levar para a liga. Ah, é verdade. Aí eu teria que ser aceito na liga. Entendi. Então aí começou quando a gente compra o clube, existe uma condição precedente no contrato que eu precisaria ser aceito na liga para que essa compra se concretizasse. Era uma condição. Então aí começamos um trabalho para a gente ser aceito na liga. E ser aceito na liga significava dizer comprar um pedaço da liga, porque eu precisava ser sócio da liga. Né? Então assim, imagina o seguinte, se a liga existe e eu tenho ali 15 clubes na liga, acho que tinham 17 na época. Tá. Eu ser aceito na liga significaria dizer que os outros 17 sócios tinham que olhar para minha cara e falar assim, eu quero ser sócio desse cara. Esse cara vai vir aqui e vai me agregar. trazer dinheiro. Ele vai agregar. Exato. Ele é um cara bacana. Então, ou seja, o processo de seleção, da expansão de uma liga de esporte nos Estados Unidos é muito rigorosa. Eu lembro de eu ter ido para uma reunião para fazer uma apresentação do meu projeto. E por que eu deveria ser aceito na liga? O que você tem que mostrar para eles? Tem que mostrar seu projeto. Mas o que é? Seu business plan, ou seja, é negócio. Não é, vou fazer gol. Não é isso. Não é futebol. Tá. É negócio, é business plan. São todos empresários, maioria bilionários, caras tops nas suas áreas. Você entendeu? Entendi. A área de petróleo, a área de real estate, a área de tecnologia, a gente tinha ali. Mas para você acender uma liga que nem aqui, você tem que ir ganhando campeonatos ou não? Não, cara. Não é campeonato. É igual a NBA. NBA é uma liga. Você precisa ser convidado, você precisa ser aceito. Você precisa ser aceito nessa liga. E pagar. Porque você está comprando um pedaço da sociedade. Entendi. Não é pagar para entrar, é pagar para ser sócio. É um M&A.
É uma aquisição que está sendo feita. Entendeu? E aí você precisa ser aceito para isso. Entendeu? Então você tem que ter um projeto esportivo e um projeto de negócio. Então no nosso projeto, no projeto esportivo, envolvia trazer um atleta como o Kaká. Claro. Nós levamos o Kaká, que tinha sido o último brasileiro que foi melhor do mundo na ocasião. Né? Envolvia a construção de um estádio. Envolvia o desenvolvimento do sudeste dos Estados Unidos, que não tinha nenhum clube. E depois abriu Atlanta, abriu Miami. Não tinha ainda. Não tinha. Nós Ah, fomos então, os pioneiros. então era interessante para eles também, né? Muito interessante. Então a gente tinha um projeto de negócio que envolvia direitos de televisão sendo ampliados, porque eu estava levando uma região nova para a liga. Então a minha apresentação ela contemplava tudo isso. Entendi. E envolvia quem era eu. Um garoto que saiu na periferia, que nasceu, que cresceu, que vendeu um negócio, bilionário brasileiro, etc, etc e tal. Então o primeiro latino-americano dono, o primeiro brasileiro e latino-americano dono de um clube nos Estados Unidos. Então, essa é uma história que você está contando. Mas ali. foi aceito? Fomos aceitos. Quanto tempo depois? Alguns meses depois. Nosso projeto emplacou assim de forma meteórica também. Emplacou de forma meteórica e a gente foi aceito na liga. É mesmo? Uhum. E o lance do Kaká, como foi o papo? O Kaká foi sensacional. A gente começou a conversar com ele quando ele estava no Real Madrid. Tá. Começamos lá, fomos lá na... Ele tinha algum pé nos Estados Unidos já ou não? O Kaká? Cara, o Kaká foi muito empreendedor, né, cara? Porque são cara, as fotos do quê? Ele tava... Esse aqui, ó. Esse aqui é o Kaká, no dia que a gente apresentou ele. Ah, tá. Embaixo aqui é o estádio que a gente construiu. E embaixo é o dia que a gente apresentou a Marta também. Tinha um time feminino. Né? Cara, olha esse estádio. A gente construiu esse estádio do zero. Pô, já fui várias vezes em Orlando, nunca fui no estádio. Preciso ir lá. É do lado da arena da NBA. Ah, é? É, do lado da arena da NBA. Mas aí para construir estádio você tem que ter parcerias, tem que ter patrocinador e tudo mais, né? E a cidade também, né? Tem que ter todo mundo envolvido, tá interessado. Né? É um projeto grande, cara. Construir um estádio é um projeto sensacional. Eu quero ver aqui o dia que a gente foi aceito na MLS numa cerimônia. Olha a cara de maluco que eu fiz. Tem uma foto aqui que é uma cara de doido. Se não fosse aceito, você teria que devolver o time pro cara? Não, aí eu não concretizaria a compra. Ah, tá. A compra só seria concretizada. Senão não adianta nada. Não adianta nada, pô. É. Não queria brincar de futebol. Queria estar na... Não queria ser café com leite, né? Queria estar na liga mesmo. Queria estar no principal liga. Que ano que você entra na liga? 2013 a gente entra na liga. A gente inaugura essa aqui, ó. Foto da apresentação do Kaká. Ele vira aqui? Deixa eu anotar aqui. Aqui. Essa é a foto da apresentação do Kaká. Quem é esse do lado dele? Esse sou eu, cara. Você nada. É você mesmo? Sou eu. Olha só. Nossa, muito diferente. É o Flávio Augusto da Silva. É. Família mais tradicional do Brasil, a família Silva. A sua qual que é, Leni? A minha é Santos. É Santos e Silva, né? Santos Silva tem uma briga aí, né? Tem uma briga aí, né? Não sei, talvez Santos, não sei. Acho que Silva é mais. Silva é mais? Você e o Ayrton Senna. Ayrton Senna, né? Ayrton Senna da Silva. Pois é, meu amigo, eu sou péssimo de achar fotos. Não, mas tranquilo. Mas como que é a linha do tempo do time? Você compra, em quanto tempo acontece a liga, o estádio e ele disputa? Ele tem que ser um time forte, você tem que contratar jogador, como que funciona isso? Porque é totalmente diferente desse modelo brasileiro, né? Isso aqui é muito legal, essa foto, cara. Cadê? Sabe que essa é emblemática, essa foto? Deixa eu ver. Aqui na Disney. Essa foto é o seguinte, cara. Ela é emblemática pelo seguinte. Você sabe que esse não é o Mickey mesmo, é um cara vestido de Mickey, né? Não, cara, esse é um Mickey de verdade. Para! Deixa de ser, cara. Esse é um Mickey de verdade. Não, será, cara? Isso é lá na Disney, cara. Esse é um Mickey de verdade, cara. E mais do que um Mickey de verdade. Do lado aqui era a vice-presidente da Disney e o presidente da Disney. O que? O presidente da Disney? Isso, lá. Nossa, Disney pensando que... Resort lá. Do lado ali, o moleque... Então era o Mickey verdadeiro mesmo. Era o Mickey verdadeiro, então, cara. Agora você me convenceu. Esse era o dia, no Magic Kingdom, a gente estava aqui na frente do Castelo da Cinderela, com o Kaká, que já estava, os jogadores nossos do Orlando foram lá representando, que esse foi o dia que a gente assinou o contrato do patrocínio da Disney. Porra!
um contrato multimilionário. A Disney A patrocinando Disney o time. patrocinou um contrato multimilionário em dólar com a Disney. E aí o detalhe, a epifania que é o seguinte, meu irmão. Vamos voltar aqui 30 anos atrás, que eu nem sonhava em ir na Disney, Exato. porque era muito distante da minha realidade. Agora os caras estão botando Agora dinheiro. eu tô em Orlando, no lugar que eu morava, no estádio que eu fiz, num clube que eu comprei, clube profissional da cidade, com o Kaká, que era o melhor jogador do mundo, do Brasil, Da naquele época, momento, da época. Com o Mickey Com o original. Mickey do meu lado e detalhe, não, o original era eu, porque o meu apelido no ensino médio era Mickey. Por quê? Sei lá, tinha cara de rato. Você não alguma tem coisa voz assim. fina, Mas era o meu apelido, Tá. entendeu? Então aqui, ó, era Mickey e com a Disney pagando milhões de dólares para divulgar a marca dela no nosso produto. Cara, pra você ver, né? Então assim, essa foto ela é bastante... Fecha um outro ciclo ela aqui, fecha né? um ciclo, porque o que acontece, cara? Por que eu não queria ir na Disney? Por que eu nem me atrevi a ter esse sonho? Porque a gente não deseja, na nossa vida, aquilo que a gente acha que está fora do nosso alcance. Claro. Então, o mundo, às vezes, vai nos convencer que muitas coisas estão fora do nosso alcance e que, portanto, a gente para de desejar essas coisas. Sim. O time você acabou vendendo depois também. Vendi 2021. Por quê? Também chegou naquele ponto de... O porquê é o mesmo de sempre. É? Mesmo de sempre. Isso. Eu comprei Quanto tempo você ficou com ele? 8 anos. Eu planejei ficar 7. Ah, Eu é? entrei. Fiquei 8. Covid atrasou um pouquinho. Mas time não dá um negocinho mais de... Não tinha paixão também? Cara, eu curto até hoje assistir o jogo. Ele fez o primeiro jogo na Libertadores lá da CONCACAF. Sei, Eles foram campeões agora no ano passado e jogaram o primeiro jogo internacional. Que legal, assisti. Tem um orgulho. cara. É um filho que casou. Foi pro mundo. E eu tô vendo ele jogando, tô Entendi. vendo. Eu tenho orgulho dele até hoje. É um filho que casou. Quem que é dono agora? A Will Family, que são os proprietários da Minnesota Vikings, que é um outro clube de futebol americano. Entendi. É uma família já de sport business nos Estados Unidos. Foi uma baita transação. Acho que, se eu não me engano, a maior transação de um brasileiro no futebol, né? É? Você vendeu por quanto? Esse número eu não posso falar. Esse é? número é sigiloso. Mas se comprou por? Se divulgou por mais de 2 bilhões de reais. Mas você comprou por? 220 e poucos milhões de reais que eu comprei, fora outros investimentos. Mas bom negócio. Sempre bom negócio.